Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos falar sobre materiais. Essa aula corresponde ao dia 18 de março. Trataremos sobre compras e vendas de mercadorias. Vamos nos aprofundar nos fatores que afetarão as variáveis de compras e venda das mercadorias pela empresa. Isso nos levará a refletir sobre o quanto é importante administrarmos esses eventos nas organizações. O processo de apuração do custo das mercadorias não se limita apenas ao valor da nota fiscal. Deve-se considerar também os gastos que a empresa possa vir a ter, como, por exemplo, o gasto com seguro do material, o próprio transporte desse material, os descontos que, por hora, o departamento de compra pode conseguir do fornecedor, devoluções que possam vir a ocorrer em razão de algum desacordo com o material e os impostos incidentes na compra. Cabe observar aqui que esses elementos podem tanto aumentar como diminuir o valor das compras. Trataremos primeiramente dos eventos que diminuem o valor das compras, como por exemplo os tributos recuperáveis, que no nosso exemplo aqui o ICMS, as devoluções, os cancelamentos, os descontos, os abatimentos. Os eventos que aumentam o valor das compras são o IPI e outros tributos, caso eles sejam não recuperáveis, os fretes, os seguros e as embalagens. Ao adquirir uma mercadoria, na nota fiscal emitida pelo fornecedor, vem inseridos tributos tais como o ICMS, o PIS e a COFINS, ou seja, tributos indiretos. Entretanto, as empresas, ao lançarem esse registro na contabilidade, devem abater o valor do tributo embutido na nota fiscal. Isso significa que se deve lançar o valor da mercadoria pelo preço que realmente vale. Posteriormente, a empresa poderá abater esse imposto pago, gerando assim um tributo recuperável. As devoluções, por sua vez, se referem a toda mercadoria devolvida ao fornecedor, bem como o cancelamento de compras, os descontos obtidos com o fornecedor, como, por exemplo, o pagamento antecipado, e os abatimentos na compra. Entre os fatos que aumentam o valor do gasto com mercadorias, podemos destacar o IPI, que incide no segmento industrial, o frete, destinado a fazer o transporte da matéria-prima, o seguro da mercadoria, além das embalagens, que é um componente de custo no processo de elaboração do produto. Agora que já sabemos os fatos que podem aumentar ou diminuir o valor de uma compra, vamos conhecer o que pode diminuir o valor das vendas de uma empresa. São eles o ICMS, o ISS, o PIS e a COFINS, além destes, as devoluções, cancelamentos, descontos e abatimentos. Esses eventos na contabilidade, eles são registrados em contas retificadoras de receita, ou contas também chamadas de redutoras. No caso das vendas, perceba que também ocorre a incidência de tributos, os quais reduzem o valor, podemos destacar o ICMS e ISS para os casos em que a legislação enquadrar, além do PIS e da COFINS. Podem ocorrer também devoluções de vendas, cancelamentos, bem como os descontos que a empresa pode conceder ao seu cliente, além de possíveis abatimentos. Vamos entender na prática. Considere que certa empresa realizou a compra de material para a produção e recebeu a nota fiscal do seu fornecedor no valor de R$100 mil. Sabe-se que os tributos incidentes nessa operação foram de 21,25%, que correspondem ao ICMS, ao PIS e à COFINS. O valor do frete foi de R$ 1.500, o do seguro, R$ 980. As embalagens representam 5% do valor das compras. E, finalmente, o IPI tem uma alíquota de 10% sobre o valor do material. Vamos determinar o custo desse lote de material? Primeiro, vamos incluir os fatores que aumentam o produto e depois os que diminuem o seu valor. Nós temos, portanto, uma nota fiscal da mercadoria no valor de 100 mil, o IPI, que corresponde a 10% desse valor, que dá um total de R$10 mil, que nós vamos adicionar ao custo, o frete, R$ 1.500, que também nós vamos adicionar ao custo desse material adquirido. Além deste,
o seguro de R$ 980, as embalagens que correspondem a 5% do valor da nota, que dá um valor de R$ 5.000. Logo, nós temos um total bruto da mercadoria de R$ 117.480. Valor bruto da mercadoria, R$ 117.480. Nós temos os tributos, como eu disse anteriormente, corresponde a 21,25% do valor da nota. Esses tributos eles estão embutidos na nota fiscal, são tributos recuperáveis, portanto, eles não compõem o nosso custo. O valor deles é de R$ 21.125. Nós vamos deduzir do nosso custo. O valor bruto da mercadoria é de R$ 117.480. Vamos analisar. Comprou-se uma mercadoria no valor de nota fiscal de R$ 100.000. No entanto, além desse gasto, a empresa teve outros que também deverão compor o custo da mercadoria, como o IPI, o frete, o seguro e a embalagem. Nós fizemos essa adição. Ou seja, esses fatores modificaram o valor da mercadoria de R$ 100.000 para R$ 117.480. Saiba, entretanto, que há redutores do valor da compra, como os tributos que estão embutidos no valor da nota fiscal emitida pelo fornecedor, e que no nosso caso representam 21,25% do total da nota fiscal, sendo eles recuperáveis. É interessante verificar que essa mercadoria não vale R$ 100.000, mas sim R$ 78.750, deduzindo o valor correspondente à tributação, que é recuperável, portanto, não irá compor o custo do material adquirido. O valor líquido da mercadoria é igual ao valor bruto menos os tributos. Valor líquido da mercadoria. O valor bruto é de R$ 117.480. Menos os tributos, que correspondem a R$ 21.250, nós teremos um valor líquido da mercadoria, que é o seu custo, de R$ 96.230, respondendo à pergunta anterior. Após a operação de compra de mercadoria, a empresa vendeu todo o lote que estava pronto pelo valor de R$ 220.000. Para esse evento, houve um desconto concedido ao cliente de 5% do valor da venda e os tributos que recairão sobre as vendas terão a alíquota de 21,25%. Nenhuma bonificação ou devolução foi registrada. Temos aqui então o valor da venda, o valor bruto de R$ 220.000, os tributos que correspondem a 21,25% desse valor, que dá um total de R$ 46.750, os descontos que a empresa concedeu de 5% do valor da venda bruta, que dá um total de R$ 11.000. Portanto, as vendas líquidas correspondem a R$ 162.250. R$ 162.250. As vendas líquidas, nas vendas líquidas nós iremos também deduzir o valor do custo das mercadorias adquiridas, que nós fizemos anteriormente, e achamos o resultado de R$ 96.230. Logo, o resultado bruto que a empresa obteve corresponde a R$ 66.020. Perceba que nas vendas há incidência de tributos, chamados de indiretos, pois recai sobre as vendas. Como este exemplo se refere à circulação de mercadorias, então o imposto a ser pago será o ICMS, além das contribuições PIS e COFINS. Os descontos também são elementos de redução do valor das vendas, além dos quais vão depender de como a organização vai se relacionar com o seu cliente, já que existem algumas modalidades distintas. Quanto aos resultados, observe que as vendas brutas foram de R$ 220.000, das quais se deduziram a tributação e os descontos concedidos aos clientes. Após essas deduções, chegamos às vendas líquidas. Ressalta-se que das vendas brutas para as vendas líquidas, houve uma redução de 26,25%, que corresponde a 21,25% de tributos e 5% de desconto ao cliente,
cuja maioria se refere a impostos e contribuições. Ao descontar o custo da mercadoria, chegou-se ao resultado de 96.230, ou seja, o valor que representa 59,3% aproximadamente das vendas líquidas da empresa. O que integra o valor dos materiais, pessoal? Uma regra fundamental da contabilidade financeira é a que estipula a forma de avaliação dos ativos. A regra geral do custo histórico diz respeito ao critério de avaliação e ditames mais específicos que explicitam quais itens compõem o ativo em questão. Por exemplo, após a aquisição de determinada matéria-prima, a empresa incorre em gastos com transporte, segurança, armazenagem, impostos de importação, gastos com liberação alfandegária, entre outros. A regra é teoricamente simples. Todos os gastos incorridos para a colocação do ativo em condições de uso, equipamentos, matérias-primas, ferramentas, ou em condições de venda, como mercadorias, incorporam o valor desse mesmo ativo. Se o material foi adquirido para revenda, integram seu valor no ativo todos os gastos suportados pela empresa para colocá-lo em condições de venda. Se o adquiriu para consumo ou uso, fazem parte do montante capitalizado os gastos incorridos até o seu consumo ou utilização. Agora, pessoal, vocês podem resolver as atividades propostas para essa aula. Muito obrigado pela atenção de todos.